Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de adorar coletivamente, de prestar esse culto. Os nossos corações transbordam de alegria, de reconhecimento da Tua autoridade suprema, e que seja a Tua palavra acrescentando, agregando, trabalhando, lapidando, ressignificando, restaurando, ministrando aos nossos corações, no poder do Espírito Santo de Deus. Abençoe esse tempo agora de reflexão na palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, queridas, vocês já passaram uma fase da vida, ou estão passando, de uma oração prolongada, em que uma causa arde em seu coração, e você ora, e passam-se meses, anos a fio, e não vem uma resposta de Deus. Talvez você esteja orando por conflitos em casa, algum projeto que você quer empreender, um novo trabalho, uma nova forma de ganhar o seu pão de cada dia, ou uma mudança de emprego, mudança de estado, de cidade. Um filho que está envolvido com más companhias ou até nas drogas. Um marido que não se converteu, uma esposa que não se converteu. Há certas situações que a gente vai orando, os anos vão passando, e muitos desanimam. Muitos começam a ficar esgotados. Isso afeta a fé. E a parábola que a gente vai ver hoje é a parábola da viúva inoportuna, da viúva insistente e de um juiz injusto, totalmente ímpio, totalmente de coração duro. Então nós vamos estudar essa parábola. Mas como a gente tem aprendido aqui, nessa série maravilhosa, Era uma Vez Jesus, o contador de histórias, cada semana uma parábola nova, uma história nova. Mas sempre Jesus não contava histórias para preencher o tempo. Ele sempre tinha algo em mente, um objetivo. Por que ele vai contar uma história? Porque a parábola, ela traz uma verdade, um mistério do reino espiritual para nos ajudar no dia a dia. Por isso que Jesus contava parábolas, para que a verdade fundamental, essencial, ficasse mais clara, a fim da gente realmente acreditar e ir atrás daquela verdade. Mas antes dele contar, eu quero até pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. A parábola está no capítulo 18. Mas faz parte do contexto, né? Olha só a pergunta que os fariseus fazem no 17 e 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, aqueles homens muito religiosos, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu o quê? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está onde, gente? No meio de vocês. Então, Jesus está respondendo essa pergunta assim, o reino já chegou. De maneira invisível. O reino já chegou. Aqui está o rei. O rei chegou, o reino já chegou, só que o reino não chegou ainda de maneira plena. Ele não chegou de maneira completa. O reino chegou assim nos bastidores, já está aí. A vontade de Deus já está acontecendo. Aliás, essa matéria, o reino de Deus, que vai ser a próxima matéria da escola bíblica, se eu não fosse dar aula, eu ia fazer essa matéria, porque isso amplia nosso conhecimento de Israel, da igreja, do futuro. É uma matéria muito rica, tá? Não precisa me pagar por isso não, tá, Paulo? Aqui é uma propaganda gratuita aqui da... Paulo é o nosso diretor da escola bíblica, né?
Então, já chegou para os discípulos. Acontece que aqui dos versículos 22 a 24, ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por esta geração. Jesus está dizendo que o reino, quando ele se manifestar de maneira plena, na segunda vinda, vai ter um momento que vai ser visível, vai ser escancarado, vai ser poderoso e vai ter efeitos especiais aqui na terra. E o mundo inteiro vai contemplar essa fase, segunda fase da segunda vinda. E ele faz uma comparação aqui, é uma comparação muito interessante. Ele fala que ele vai ser morto, ele vai padecer, mas ele não fala quanto tempo vai durar o retorno. Tá certo? Os discípulos daquela geração, eles já viviam na expectativa que ele chegaria a qualquer momento. É tanto assim que os tessalonicenses, alguns falaram: eu não vou trabalhar mais. Jesus está chegando. Aí Paulo tem que escrever 1 Tessalonicenses: quem não quiser trabalhar, não coma também. Então fala para o seu filho adolescente: você não quer fazer a tarefa de casa? Não tem almoço hoje, tá certo? É bíblico, inclusive. E ele fala aqui, no 26 e 27, que nos dias de Noé e nos dias de Sodoma, as pessoas estavam comendo, aqui no 28, né? A mesma coisa no dia de Ló, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. No dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Aí no 30 em diante, aquele famoso texto que quando ele voltar, quem estiver no telhado, era comum o morador ficar no telhado para pegar uma brisa suave, na laje. Isso é só antigamente, hoje o povo não fica mais na laje, tomando uma brisa, né, um solzinho. Então quem estiver no telhado, não desça. Vai ser uma coisa súbita. Um vai ser tirado, o outro vai ficar. Ali vai ver quem é quem, não é? Se você já tem Jesus, se você já entregou sua vida para Ele, você vai ser levado para o reino. Se você não tem, você vai ficar. Por isso que fala que 2 estarão no campo, um será levado e tudo mais. Mas o ponto aqui é que as pessoas vão estar vivendo uma vida tão normal. Na época da vinda de Jesus, a gente vai estar fazendo as mesmas coisas, preparando a agenda, planejamento da semana, negócios, comprando, planejando casar, que é o que o texto fala, né? E aí vai chegar a hora de Jesus. As pessoas não vão estar preparadas. É nesse contexto de pessoas que estão vivendo a vida sem levar Deus em conta é que ele vai chegar. Aí então ele vai contar a parábola sobre... Aliás, é um período que vai se... esse 17:37... Onde vão acontecer isso, Senhor? Jesus dá uma resposta bem assim, lacônica, uma resposta lacônica, é uma resposta assim bem enigmática, é uma resposta curta que Jesus fala: onde houver o cadáver, se ajuntarão os abutres. O contexto dessa resposta que Jesus dá é que o corpo, a humanidade vai estar se apodrecendo, se deteriorando cada vez mais. Então, a volta de Jesus vai chegar numa época em que o mundo vai estar num estado cada vez mais corrupto, mais difícil de viver. Eu não sei se você tem a impressão que a realidade nossa vai se tornando cada vez mais assim. Inclusive os cristãos, os valores que nós aprendemos vão sendo sufocados e outros valores... Até eu vi essa semana, não sei se isso é verdade ou não, que a inteligência artificial vai criar uma nova Bíblia para corrigir os erros da nossa Bíblia. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Vem aí uma nova Bíblia e o cara... Eu não sei aqui se o cara está exagerando, mas assusta um pouco, não é? Que se você tem uma Bíblia normal,
né, uma Bíblia como a nossa, que é bom você guardar sua Bíblia, que vai chegar uma hora que proibirão, né, de publicar essa Bíblia como nós temos. Então, guarde a sua Bíblia e na cabeça também, né, como as pessoas fazem nos países onde são perseguidos, para na hora que você precisar, você vai recorrer aqui à palavra, porque vai fechando o cerco para nós cristãos, porque outras verdades estão subvertendo as verdades que a gente aprende. Mas isso é um assunto para um outro momento. O ponto agora é que essa escatologia, o que quer dizer escatologia? Escatos quer dizer último. Logia, estudo. Escatos, últimas. Logia, estudo. Estudo das últimas coisas. Estudo dos últimos acontecimentos. No capítulo 17 está falando do futuro. E aí, Lucas posiciona a parábola da viúva e do juiz, nesse momento, no final da fala de Jesus. Então, vamos à parábola. Preste atenção, porque se você prestar bem atenção, a gente aproveita ainda mais. Pode ler na sua Bíblia ou aqui na tela, né? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar uma vez por semana, uma vez por mês, só nos cultos de domingo, sempre. E nunca, posso frisar isso, nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Um cara ateu, coração duro, insensível. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia de vez em quando. Como que essa mulher, por isso que fala a mulher inoportuna, continuamente a ele suplicando, faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, não sabemos quanto tempo. Provavelmente um tempo prolongado. Ele se recusou. Mas, ainda bem, né? Finalmente, disse a si mesmo. Pastor Paulo, na pregação de domingo, ele explicou a palavra solilóquio, não é? Uma palavra talvez seja nova para alguns, talvez conhecida para outros. Solilóquio é quando você fala com você mesmo. O salmista faz muito isso. Porque estás abatida. Oh, minha alma. Às vezes a gente fala com a gente mesmo, né? Não é doidice não, viu? Viu, querida? Não, acontece, né? De vez em quando a gente está tão com a cabeça tão assim que a gente começa a Ana da Bíblia começa a falar assim, aí até o juiz pensa que ela está embriagada, né? Mas ela estava desesperada, orando a Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso, vamos voltar lá para... Ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, é o solilóquio, né? Embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça para que ela não venha me azucrinar, me importunar. Da mulher que não para. O Senhor, aqui voltando para a fala de Jesus. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, olha esse contexto da segunda vinda de Jesus, né? Ele volta, por isso que está entranhavelmente ligado ao capítulo 17. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Porque para orar, precisa ter fé. Olha, se eu parasse aqui, essa parábola,
é tão assim ilustrativa, é tão clara, que ela já nos abençoa. Só o versículo 1 é um versículo que eu amo demais. Fácil de decorar. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Aqui está a chave da parábola. Aqui está o segredo já. Já no versículo 1, Jesus dá a chave da parábola. Ela foi escrita para a gente orar, perseverar, não desanimar. O poder da perseverança. E ele vai usar uma figura negativa. Esse juiz não representa Deus. Em algumas outras parábolas, o juiz representa a pessoa de Deus, como o trabalhador nas vinhas, lembra? O proprietário representa. Aqui não. Aqui é uma parábola de contraste. Não é de comparação com comparação. É uma parábola que vai contrastar, e daqui a pouco eu vou falar sobre alguns elementos de contrastes que estão aqui nesse texto. Mas antes de prosseguir, é importante a gente lembrar que Lucas 18:1, Jesus está contando essas parábolas, aqui nesse versículo 1, contou para quem, gente? Para a multidão? No 18:1, você percebeu? Volta a fita. Contou aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você conhece Jesus? Porque tem gente que é um admirador de Jesus. Tem gente que é um religioso. Gosta do ambiente de culto. Mas é para quem é discípulo. Quem nasceu de novo, arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus e está experimentando uma nova dimensão de vida. Jesus era um homem de oração. Apesar de ser 100% homem, 100% Deus, Jesus orava. O que Jesus orava? Era Deus. Porque ele queria ter comunhão com o Pai. Eu quero fazer tudo o que agrada ao Pai. João 8:28 fala isso. Ele se retirava. Vários momentos. Mesmo numa agenda apertada, Jesus se retirava, ia para lugares desertos e ali orava. Ele era um homem de oração. Foi em Lucas, capítulo 11, que ele ensinou a grande oração, que a gente cantou, aqui uma paráfrase, né? A oração do Pai Nosso. Ele que nos ensinou. Logo após essa parábola, ele vai contar a parábola do publicano e do fariseu, aqui em Lucas. Então, é um evangelho carregado de oração. A gente aprende muito sobre oração em Lucas e aprendemos a prática da oração no livro de Atos. Porque lá no livro de Atos, esse povo que ouvia os ensinamentos de Jesus, fala já em Atos 2, eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão e no ensino dos apóstolos. A perseverança é uma marca de um cristão genuíno. E a oração faz parte. Será que você persevera na oração? Então a proposta hoje é essa proposta que está implícita na parábola. Todo discípulo ou discípula anda com Deus através da oração contínua. Não oração repetitiva, não, gente. Oração contínua. Porque Jesus, em Mateus capítulo 6 e 7, fala das vãs repetições. O que são vãs repetições? A mesma ladainha. Eu tinha certos rituais, já contei aqui, antes de dormir. Primeiro olhava debaixo da cama para ver se não tinha uma assombração. Aí depois sentava, fazia 3 ou 4 sinal da cruz. Pai nosso que está no céu, santificado. Mas eu falava assim, sem nem entender o que eu estava falando. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Depois, qual é a próxima? Ave Maria, cheia de graça. E eu estava ali, mas eu não sabia nem o sentido das palavras, né? Até o credo apostólico eu decorei. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E isso é para todos nós, tá? O credo apostólico. Não sei se você lembra, quando eu fiz o catecismo, eu agradeço a Igreja Católica que eu aprendi lá o credo apostólico, que só tem verdade ali, ó.
Creio em Deus. Vamos ver se você me ajuda aí, Sandra, que você foi uma católica fervorosa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo, céu e da terra. Filho, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Esqueci, mas alguns de vocês sabem. Tá bom, esse credo são verdades, tá? São verdades. Então eu sou grato, né? Foi no catolicismo que eu aprendi e depois Deus foi me direcionando para continuar aprendendo. Muito bem, gente. Olha, eu achei isso aqui, essa frase aqui é para a gente ficar um bom tempo pensando nisso aqui, viu? Ser cristão sem orar é como querer viver sem respirar. É um tapa na cara de muita gente que vive, fala que é crente, mas vive como juiz. Não ora, não teme a Deus e está pouco se lixando para os outros. Será que tem cristão como aquele juiz? Porque não ora, não depende de Deus, ele é autônomo, ele se basta. Assim é o crente que não ora. Quando eu me converti, olha que surpresa que eu tive. Eu tinha 17 anos, conheci Jesus. Aquilo foi uma revolução tão grande na minha vida, mas tão profunda, que eu fiquei vários dias em crise, semanas em crise. Será que eu pertenço a Deus agora? Minha vida mudou tanto, mas eu sempre aprendi desse jeito. Agora eu tenho que me submeter a Jesus, tomar conta da minha vida, mandar em mim, me dirigir, orar. Aí eu comecei a orar. Uma vontade de orar, de conversar com Deus. Eu lembro de momentos que eu ajoelhava no meu quarto e eu queria tanto falar com Deus que parecia que eu tocava em Deus assim, tão presente que estava ali na minha vida. E eu tinha aquela satisfação, puxa, Ele é meu Pai. Eu não conhecia Deus como Pai. Eu conhecia como um ser, né, sobrenatural, mas Pai, né? Aquela coisa que a Bíblia fala, Abba, Pai, Abba quer dizer paizinho, meu paizinho querido que me ama. Aí eu levantava do meu quarto e quando eu ia para conversar com meus pais, né, meus irmãos em casa, meus pais não oravam. Meus irmãos não oravam. Aí eu pensava assim, mas o que está acontecendo? Por que que eu converso com Deus como se fosse meu amigo? Meus pais não falam com Deus. As pessoas no meu trabalho não falam com Deus. Elas tocam a vida assim, natural. Aquilo foi um choque, que aí eu comecei a orar para que meus pais e meus irmãos tivessem a mesma percepção, abrissem o coração e entendesse que Deus os amava, que queria conversar com Ele. O que é oração, gente? É conversar com Deus. É ter um amigo. É falar com Deus. Isso é oração. É abrir o coração, que Deus seja o nosso maior amigo. A pessoa que conhece nossos segredos, não temos nada a esconder. Será que nós aqui dependemos de Deus? Será que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente ora? Quando você vai, ou quando você vai fazer um negócio, vai vender um produto, você que é vendedor, muito bom você falar, Senhor, manda as pessoas que precisam comprar o meu produto aqui. Você está dependendo de Deus, não da sua capacidade de falar, né? De vender, de abordar. Você vai dar uma aula, você vai atender um paciente. Oh, Deus, me ajude. Tem profissionais que buscam a Deus sempre assim. Eu orei para que meu paciente fosse atendido, que Deus me usasse como instrumento na vida dele, que não é o caso do juiz. O juiz foi investido de uma autoridade para fazer o bem dentro da sua posição, mas ele foi omisso. Ele era duro de coração. E coloque-se no lugar desse juiz, na função do seu trabalho.
Deus pode te colocar em posição-chave em que as pessoas dependem de você para uma decisão. E eu não estou falando só de cargo de chefia, não. Às vezes mesmo um cargo de ajudante, de faxineiro, de recepcionista, não seja um travador, né? Um funcionário público que você usa a sua posição para travar. Você está ali numa posição que é para desembaraçar o caminho das pessoas, para você abençoar, ser um representante, uma autoridade de Deus, que não é o caso do juiz, tá certo? Porque às vezes a gente coloca aqui só da perspectiva da mulher e a gente pode esquecer que Deus nos dá a oportunidade para a gente poder ajudar aquela pessoa que depende de um favor, de uma ação nossa, e às vezes nem é um favor, é de uma obrigação mesmo nossa. Essa mulher não tinha dinheiro para pagar advogado, não tinha dinheiro para pagar propina, ela não tinha acesso ao juiz, como a gente vai ver. Muito bem. Por que a Bíblia nos ensina a orar? Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado, Ele ouve minha voz. Há períodos na nossa vida que há uma causa que domina a nossa mente, a gente jejua, está sempre na nossa cabeça, né, aquele pensamento, Senhor, há fases. E aqui é uma pessoa que orava 3 vezes ao dia, ele parava, né? É claro que a gente pode estar orando em todo o tempo, Efésios capítulo 6, 18, fala que orando em todo o tempo. Você está dirigindo, pode estar orando, está aguardando na sala para ser atendido numa consulta médica, você está andando. Há vários momentos, essa é a beleza da oração, Deus está 24 horas por dia disponíveis para nós, ao contrário desse juiz injusto. Eu não coloquei o texto aqui, porque eu sei que vocês têm boa memória, vocês sabem de cor, né? Quem lembra 1 Tessalonicenses 5,17? Esse é fácil, né? 3 palavras, orai sem cessar ou sem desanimar. Romanos 12, 12. Sede fervorosos na oração. São 3 frases. Alegrai-vos na tribulação, perseverai na oração e fala sobre esperança, até fugiu. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, persevere na oração e pacientes na tribulação. 3 em 1, né? 3 em 1. E o Lucas 18, 1, já falei, contou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Muito bem, gente. A oração conecta a debilidade, a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração tem esse poder, por mais debilitado. E essa é a beleza da parábola. Jesus coloca 2 personagens completamente antagônicos. 2 personagens totalmente extremos. Você vê, uma mulher que já naquela cultura era desvalorizada. A mulher não ocupava cargos de importância como hoje. Os cargos importantes naquela época, só os homens que tinham. As mulheres não tinham o espaço que elas conquistaram, e graças a Deus pelo espaço que elas conquistaram, mas não tinham. As boas qualidades femininas só eram absorvidas no ambiente doméstico. Havia algumas exceções, não é? Havia algumas exceções. Algumas madames que, Lucas capítulo 8, assessoravam Jesus com os seus bens. Mas, no geral, as mulheres não tinham muita importância. E uma viúva, então? E, geralmente, uma viúva era muito explorada pelos religiosos, explorada pela família, muitas vezes na repartição da herança. Alguns eram injustos de querer pegar a parte dela.
E às vezes ela perdia os filhos e o marido, porque iam para a guerra, o marido e os filhos morriam na guerra, ela ficava desassistida, desprotegida, desprovida. É o caso dessa senhora. Não sabemos a idade dela, não sabemos qual é a demanda dela. Eu vou chutar, né? A gente pode imaginar possibilidades. Talvez um vizinho colocou uma cerca, avançou o terreno dela, encurtou o espaço dela. Ou o marido tinha uma dívida muito grande que ela não tinha condição de pagar e ela era extorquida. Pode ser. O fato é que a demanda dessa senhora a levou a buscar um juiz para que socorresse. Ela não tinha como sair dessa situação. Agora, o juiz, quem era? Todo pomposo, autoridade, representava o poder, capacidade de decidir sobre a vida dos outros. Era um cara assim, que representava lá a autoridade, poderoso. Eu lembro quando eu era adolescente, quando chegava um juiz na minha cidade. Não pensem vocês que toda cidade tem um juiz. No interior, eu nasci numa cidade de menos de 4.000 pessoas. O juiz chegava na cidade numa veraneio. Não sei se vocês lembram o carro veraneio, que era um carro da Chevrolet grandão, né? 4 portas. Vocês devem lembrar, o veraneio. Cidade pequena, poucos carros. Quando o juiz chegava na praça da cidade, meu pai era oficial de justiça. Aí meu pai já falava pra gente, vou passar o dia todo fora, o juiz está na cidade, está atendendo as demandas e tal. Então, essa imagem aqui, quando falava que o juiz chegou na cidade, eu imagino o oficial romano com os soldados, e aquelas cidadezinhas, né? Aí chegava o juiz, entrando na porta da cidade, os caras bacanas, os comerciantes, os grandões, pagavam propina, pagavam advogado para defender a causa deles. Aí eu imagino o juiz entrando numa carroça bonita, romana, e quando ele passava, a viúva: oi, seu juiz, oi, meritíssimo. Aí mais tarde, porque o julgamento colocava uma tenda aberta na cidade, o juiz sentava ali, os assessores ficavam ali em volta, os soldados romanos, e vinham as pessoas importantes com as suas causas, com as suas demandas, com as suas brigas, e rolava uma grana na assessoria. Isso é só naquela época, tá, gente? Hoje não tem mais nada disso, tá? O juiz é muito justo, todo mundo tem acesso à justiça nesse país, né? Quem precisa ser preso vai ser preso, entendeu? Mas naquela época era assim. A viúva não tinha acesso. Eu imagino que de longe, ela, às vezes, na hora de uma pausa, meritíssimo, lembra de mim. Oh, juiz, me socorre. Eu fico imaginando as caras e bocas que ela devia fazer. De longe, ou quando o juiz ia almoçar, ela não dava descanso. Ou no final do dia, o juiz andando com os soldados, ela gritando no meio da multidão: juiz, eu estou sofrendo, lembra de mim, minha causa, faz justiça, tem um adversário. Lembra no versículo 3? Eu tenho um adversário, devia ser uma pessoa poderosa. Ela não tinha como. O juiz não a atendeu porque ele era legal. Depois de um certo tempo, ele se sentiu importunado. Ele ficou chateado. Lá vem aquela mulher de novo. Não tem um descanso. Por causa, para se livrar, ele atendeu. Então, olha a força da parábola. Ele não atendeu porque ele queria favorecer. Não. Ele era corrupto. A corrupção era o sistema. E ela pede por justiça. Aqui já tem um ensinamento para nós, né? Nas nossas orações. Ela pede por justiça. Continuando. Não importa se somos frágeis, vulneráveis, necessitados. Pela oração, a vida é ressignificada. Porque a grande beleza dessa parábola
é que Jesus, ele faz esse contraste, ele faz essa comparação. Ele diz assim: ouçam o que diz o juiz injusto no versículo 6. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Se o juiz não atendeu a viúva, porque ele era injusto, Deus é um juiz justo. Então, Jesus está fazendo essa comparação. Então, eu vou fazer alguns contrastes aqui agora, para que a parábola fique ainda mais clara na nossa cabeça. Primeiro contraste. Na parábola, a mulher é estranha ao juiz. Ele não a conhece, não tem um nome dela. Na vida real, o cristão tem nome. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas pelo seu nome. Eu as conheço. O cristão é conhecido, é amado, é escolhido, é salvo por Deus. E Deus ainda escreve nosso nome no livro da vida. Primeira comparação, de contraste. Segunda, o juiz era inacessível. Soldados, assessores, corrupção. O cristão pode chegar diretamente a Deus através de Jesus. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é não só o caminho, como ela ia sem advogado, ela ia sem ninguém por ela. Jesus, em 1 João, capítulo 2, fala, se ela clamava sozinha, o cristão vai à presença com P maiúsculo, vai à presença acompanhado do maior advogado, Jesus Cristo. Se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, um intercessor, Jesus o justo. Talvez o inimigo até buzina na sua cabeça, não adianta orar, você não vale nada, você não presta. Jesus chega perante o Pai e fala, eu sei, Senhor, que eles não prestam. Uma vez a gente foi expulsar um demônio aqui num desses prédios aqui da frente. Estava tendo culto aqui à noite. E chamaram para a gente expulsar. Marido de uma mulher que frequentava uma igreja, ela também, nem era daqui, mas chamaram aqui. Quando eu entrei no quarto, gente, tinha várias pessoas lá. O cara olhou para mim e falou assim, quem você pensa que é? Você não presta, seu pastorzinho, e falou um nome feio. E eu vi aquele olhar, aquela maldade, aquela insanidade. Eu conhecia o homem, ele nunca tinha me tratado daquele jeito. Aí eu falei, eu sou isso que você falou e pior do que isso. Eu não presto mesmo, eu sei bem das minhas deficiências. Eu não estou aqui em meu nome, mas é no nome de Jesus Cristo que você vai sair dessa pessoa. É na autoridade dele que eu estou aqui. Ele sim é muito superior a mim, a você, aos inimigos, às forças do mal. E graças a Deus, naquela noite, os irmãos cantando, levei uma tropa de elite também para estar orando lá. E o povo aqui orando também. A gente é fraco demais, né? Há forças do mal querendo te desanimar. Há forças do mal falando que Deus não vai atender. Que não adianta orar, que Deus não está te ouvindo, que você é muito pecador. Olha, se a gente é muito pecador, como a gente sabe disso, mas a gente precisa continuamente falar, Senhor, me perdoe, quebra meu coração, me ajude a ser humilde, me ajude a ser dependente do Senhor, me ajude a mudar, transforma a minha vida. Continuando. Na parábola, a viúva pedia sozinha. Na realidade, nós podemos pedir sozinhos e coletivamente. Há um mover de Deus quando o povo de Deus, quando um pequeno grupo ora. A gente não pode desanimar. Quando você ora por um visitante, quando você ora para que Deus traga pessoas ao seu PG, vamos perseverar na oração. A gente às vezes passa um período só de orar.
É igual os discípulos no cenáculo, era só discípulo, não tinha visitante, só discípulo, orando, orando, perseveravam na oração. Quando foi no nascimento da igreja, aquelas pessoas foram afetadas por causa da oração, veio o Espírito Santo. Você acredita que essa semana eu estava lá no meu treinamento na academia, aí já estou levando algumas pessoas sempre no meu PG, né? De vez em quando vai alguém. Aí tinha um jovem lá, acho que menor de idade. Eu estava sentado olhando aquele jovem distante de mim, aí eu falei, estou ficando velho, porque eu só converso com os velhos, né? Estou conversando com os caras de 40, de 50, de 60. Você vai conversar com a galera jovem, é o quê? Séries, jogos, games, certos filmes. Aí, às vezes, a gente fica tentando entabular ali um diálogo. Mas eu falei, eu vou chamar aquele garoto. Aí falei para ele, vai ter um encontro de amigos no nosso bairro essa semana. Eu queria muito que você fosse lá participar com a gente. Eu já o conhecia, né? Ah, pode contar comigo. Aí eu até falei para a Sandra, chamei um garoto lá, mas acho que ele não vai, não. Por que, né? Não. Você acredita que à noite no meu PG estava ele lá? Eu falei, caramba, às vezes a gente ora sem convicção, né? Vocês não, mas eu às vezes acontece isso de orar sem convicção. Mas olha, às vezes a gente tem umas lições, né? Na parábola, o juiz, ele é injusto e ele é mau. O nosso Deus, ele é um pai justo e amoroso. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que ele faz. Salmo 145. Na parábola, a mulher apelou a quem não queria resolver. Quem não se interessava por ela. Na vida real, clama a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ah, meus irmãos, quantas vezes a gente fica cansado de orar e a gente desiste antes da hora. Ela não tinha acesso ao juiz. Na vida real, o filho, e não é só juiz não, a gente tem acesso a um pai. Ele é juiz também. Mas para nós, que somos filhos, olha o que diz Hebreus 4,16. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos ajuda na ocasião oportuna. Na parábola, a importunação é vista de maneira negativa pelo juiz. Na vida real, Jesus fala, podem me importunar. Podem vir a mim. O que diz Mateus 7,7? Mateus 7,7 diz assim. Vou ter que ler, a memória não ajudou agora. Mateus 7,7. Mas é um texto maravilhoso, né? Não é difícil, não. Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Não é maravilhoso isso? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Ou se pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que argumento maravilhoso. Agora, eu quero trazer algumas lições adicionais para nós. Primeiro, para fechar aqui o nosso tempo. Primeiro, embora Deus seja soberano, Ele determinou que atenderia o seu povo através da oração. Oração é um exercício indispensável em nossa vida. Aliás, tem ocasiões que a gente nem pede e Ele atende. Eu tenho uma história na minha vida assim. Nos anos 90, eu fui pastor da Igreja Batista da Fé por 3 anos. Nos anos 90. E quando eu fui lá, um dia, ainda era solteiro, eu estava subindo uma rua do Parque Maria Helena. A rua era sem terra naquela época. E eu subi aquela rua e lá no alto da rua, eu pensei assim, puxa, se um dia eu mudar para essa região, eu queria morar aqui, nessa rua. Mas eu nem lembro se eu orei.
Vocês acreditam que anos depois, já casado, me desvencilhando dos compromissos em Diadema e mudando para aqui, eu fui numa imobiliária aqui nessa região, aí o corretor, eu falei, tem algum terreno aqui na região para você? Eu estou vendendo um apartamento lá na Avenida Sabará, e eu vou vender e vou comprar um terreno aqui. Já tá posto à venda. Aí ele me levou naquela rua e mostrou 3 terrenos parecidos para eu escolher um. Aí eu falei, mas não pode. Eu queria morar nessa rua. Aí eu perguntei quanto que era o terreno. Ele falou 22 mil reais. Eu daria 25 ou 30 se eu tivesse. Mas me segurei, né? Falei, dou 20 mil reais. A Sandra trabalhava também, era secretária bilíngue, ganhava uma grana boa. Aí, com a rescisão dela, pagamos aquele terreno e com o dinheiro do apartamento, construímos a nossa casa. Aí eu fico assim, às vezes, né? Puxa vida, eu nem orei. Deus, né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Ai, irmãos. Como é gostoso a gente andar com Deus, né? A vida fica muito mais suave, né? Às vezes a gente tem que parar para lembrar, Deus já me ouviu, Ele já me ouviu. E às vezes, sabe por que Deus demora? Porque Ele quer trabalhar no nosso caráter. Às vezes nós não estamos preparados para receber a oração. Às vezes Deus demora, aqui para nós, Deus não está no tempo certo, mas Ele é soberano, Ele sabe a hora ideal. Mas às vezes a gente fica, não, mas se eu fosse Deus, ou se você fosse Deus... eu fico pensando, uma vez, a Sandra não vai escutar isso aqui não, eu orava por uma moça, porque na minha cabeça tinha que ser ela, para casar comigo. E eu, né, porque orar é você conversar com Deus, né? Você dialogar com Deus, com respeito, né? Ó, Senhor, é uma garota, né, tá bem envolvida na obra, é professora, tal. É uma pessoa, assim, passiva, tão dócil, né, tão submissa. Tem que ser essa. E Deus falou não, 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 não. Anos depois, gente, se eu tivesse casado com essa pessoa, eu não seria mais pastor. Não vou entrar nos detalhes. Eu só estou dizendo assim, às vezes a gente ora. Às vezes você quer mudar numa hora que não é para você mudar. Às vezes você quer comprar uma coisa que não era para você. Uma vez eu comprei um apartamento que eu tive que devolver e pedir dinheiro. Porque eu fiquei ganancioso e ambicioso. E não orei. Tive que devolver. Já aconteceu com você? Você fala, ainda bem que Deus não respondeu. Olha, o meu filho Lucas, o mais velho, acontece só para você entender a demora, porque que às vezes é importante, tá? Vou contar isso só para te ajudar a perceber que às vezes a demora de Deus faz bem. O meu filho Lucas inventou, quando ele era garoto, de que ele queria aprender a tocar teclado. Ah, porque tem que ser teclado, porque ele via na igreja, todo mundo tocando teclado, e teclado, e parecia a juíza me importunando, eu quero um teclado. E eu, mas que coisa, gente. E um teclado era caro. Quando ele era pequeno, não dava para comprar um teclado, sei lá, uns 2 mil na época. Só que a avó, tio, todo mundo fica sabendo. Aí um dia lá fizeram uma vaquinha, não sei se foi aniversário dele, foi aniversário, né? Todo mundo deu um pouco de dinheiro, compramos um teclado, trouxemos para nossa casa o teclado, e lá está ele empolgado no teclado. E todo dia no teclado. E aprendendo. E a gente até matriculou uma vez numa escola de música, só que o tempo foi passando, eu andava na sala, o teclado encostado. Não via mais o Lucas tocando o teclado. Aí eu falei, mas que é isso? Um dinheirão parado lá. Aí mudou. Pai, eu quero agora uma guitarra. Eu quero uma guitarra. E guitarra, porque os irmãos tocam na guitarra. Eu falava, mas você não deu valor, né? Todo mundo investiu para comprar um teclado, você não deu. Não, mas é porque meu dom é guitarra, não é teclado. É guitarra. Eu falei, faz o seguinte, filho, ó. Na época eu devia dar 20 reais por mês para ele, de mesada. Você vai guardar seu dinheiro. E vai guardar. Quando você tiver guardado
vai ter que economizar, vai ter que abrir mão de certas regalias que você tem. Quando você tiver o dinheiro razoável, eu prometo que eu vou com você no lugar onde vende guitarras. Ah, pai, eu já sei onde que é, na Teodoro Sampaio. Eu falei, tá bom. Então a gente vai na Teodoro Sampaio e a gente vai comprar a sua guitarra. O tempo passou. E ele guardando dinheiro. Eu quero meu teclado, minha guitarra. Aí eu vi que ele pediu emprestado um violão de um dos irmãos aqui. Até o Roberto da Tomoco pediu um violão. E estava lá tocando. Aí eu vi que ele estava bem interessado no violão, né? Deu um up aí na situação. Aí quando ele falou, pai, eu já tenho R$300, dá para comprar? Eu falei, não sei. Acho que naquela época nem tinha como a gente pesquisar, tinha que sair mesmo na rua. Aí eu falei, filho, se faltar uns 50 ou 100 reais, eu completo para você. Vamos lá. Aí fomos na Teodoro Sampaio. As guitarras iam de R$300 a R$5.000. Para finalizar a história, compramos a de R$350 e voltamos para casa. De lá em diante, ele se apegou àquela guitarra e aprendeu a tocar. Antes dele frequentar outra igreja, tocou algum tempo aqui na nossa igreja. E aprendeu a tocar na guitarra. E ainda hoje ele toca. Há poucos dias eu estava na casa dele, estava uma guitarra mais sofisticada. E aquela guitarra... Aí ele falou para mim, pai, qual das duas o senhor acha que eu gosto mais? Eu falei, eu tenho a impressão que é aquela que você comprou primeiro. Exatamente, pai. Porque essa guitarra me ajudou a dar valor às coisas. E ela faz parte da minha história. Eu gosto mais dessa. Às vezes eu até toco com ela do que com a outra. Bom, eu estou contando isso, gente, que às vezes nós não sabemos o que a gente quer. E a gente ora e a gente acha no nosso microentendimento que nós estamos certos. Então, às vezes, Deus faz a gente esperar, porque Deus está muito mais interessado. Acho que foi o Nicodemos que falou essa frase aqui, ó. Deus está mais interessado em nos tornar mais parecidos com Jesus do que responder nossas orações. Lembra disso. O que eu estou pedindo vai contribuir para eu ser mais parecido com Jesus ou para eu satisfazer as minhas vaidades pessoais. Porque Deus não prometeu satisfazer nossos caprichos. Ele prometeu satisfazer nossas necessidades. Vamos voltar para essa citação. Mas Deus se demora a fim de testar a nossa fé, a fim de ensinar-nos melhor no discipulado. E além disso, de acordo com o elemento tempo, Ele sabe o momento mais vantajoso para nós, sem importar se sabemos disso ou não. Porque não é você que determina. Porque tem gente que fala, né? Eu determino. Não é você que determina. Você não é Deus. A gente aprende no CR. Eu não sou Deus. Deus não é obrigado. Ele é soberano. E Ele sabe. Ele é sábio. Ele sabe todas as coisas. O distanciamento de Deus retira do cristão o desejo pela oração, minando sua fé aos poucos. Há dois grandes obstáculos para a oração. Estamos muito ocupados ou somos muito mundanos. É por isso que Jesus termina. Quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Querido, cristão raiz, discípulo raiz, pela fé somos salvos. Pela fé, Jesus, a gente crê em Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Essa é a maior presente que Deus pode nos dar. A maior justiça que Deus já fez foi nos tornar justos, sendo que nós éramos injustos. Mas para isso, a justiça teve que sacrificar Jesus, para nos tornar justos. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É maravilhoso demais pertencer a esse Deus, não é verdade?